Agradecer aqui a toda a Sensibiliza, a Deise, ao Ebiron, meu mentor aqui, todas as pessoas que sempre se envolvem nesse grande projeto. Muito satisfeito e muito feliz, né, por mais uma etapa, por mais um degrau vencido na minha vida com a questão da diplomacia civil, da formação da diplomacia civil. E quero me apresentar dizendo quem sou, né? Sou Antônio Rodrigues, sou aqui de Campina Grande, terra do forró, Paraíba, paraibano de raça, como se diz, né? Que tem sempre o forró no pé, mas que leva projeto também para as pessoas que mais necessitam. Eu sou especialista em odontologia, sou cirurgião dentista, formado também em PNL, em coach, palestrante, diplomata agora, com maior satisfação, com maior alegria, autor e mentor também de dentistas. E meu desejo sempre foi ajudar as pessoas. Eu tenho quase 20 anos de formado, e a gente, dentro da odontologia, a gente ajuda as pessoas não só na restauração, não só na questão da extração, não só numa dor de dente, mas muitas vezes na dor psicológica, na dor humana, na dor de servir, muitas vezes, uns aos outros. Às vezes as pessoas, elas deixam de estar junto umas às outras, por exemplo, por falta de um sorriso. E esse sorriso, muitas vezes, vem de um trauma de uma perda dentária, um trauma que muitas vezes foi gerado lá na infância, e muitas vezes quer ajudar outras pessoas também, mas precisa resgatar. E nós, cirurgião dentista, nós temos esse desejo e essa responsabilidade também de transformar vidas, não só para sorrir, mas para fazer também os outros sorrirem. Nosso próximo slide, nosso amigo Ebiron. E dentro dessa questão da formação da diplomacia, como cada um aqui apresenta o seu projeto, a gente precisa desenvolver, né, um projeto apresentado de forma... Acho que tem um programazinho aqui. Ok? Ok, pessoal? Ok. Tá, de forma muito clara. E aí, o que é que acontece? Nós temos que desenvolver cada um o seu projeto. E aqui eu sempre olhei para uma instituição chamada FAP. O que é a FAP? A Fundação Assistencial da Paraíba, né, aqui em Campina Grande, é um hospital, uma das principais referências em saúde da região, não só de Campina, mas da região de toda a Paraíba, especialmente quando se fala no tratamento oncológico do câncer. E eu sempre olhei como ajudar essa FAP, porque a FAP passa por alguns processos, o que é que a gente poderia fazer. Mas qual a realidade da FAP? Qual a realidade do hospital, da Fundação Assistencial da Paraíba? Atualmente, só para se ter uma ideia, a FAP, ela atende mais de 158 mil pessoas por ano. Mais de 158 mil pessoas por ano é o atendimento. Um atendimento de quase 200 municípios. Eu tenho uma referência de 153. Quando eu tive a conversa com o diretor, ele disse: doutor, hoje nós estamos beirando os 200 municípios da Paraíba. A Paraíba tem 223 municípios, quase 200, ou seja, quase 90% a FAP atende. Aproximadamente o quê? 92% desse atendimento eles são direcionados de onde? Do SUS. Né? E um corpo de pessoas que atende de mais de 600 colaboradores sustentando essa operação, mais de 500 colaboradores sustentando essa operação. Então, quando a gente olha para a FAP, a gente olha para um hospital, para uma instituição, onde existe uma realidade, eu sempre digo, uma realidade nua e crua. O que é que a gente precisa olhar para esse hospital? O que está acontecendo no momento? Que é exatamente o quê? Uma dependência grande de atendimento da questão do SUS, onde paga pouco, mas, ao mesmo tempo, um porte grande de servir a quase 200 municípios dos 223 da nossa Paraíba, praticamente uma cobertura de 90% do nosso estado. Né? Essa é a realidade da nossa instituição, do nosso hospital da FAP. No nosso próximo slide, a gente percebe o quê? O que está acontecendo nessa área hoje, dentro dessa questão da instituição da FAP. Além do que a gente já viu, de quase 200 municípios, de 158 mil pacientes atendidos por ano, um atendimento que vem em recurso de 92% de atendimento do SUS. Começa logo a dificuldade que a gente começa a ver, porque o SUS paga muito pouco. A gente sabe muito bem disso. E, na realidade, para pagar uma folha de 500 colaboradores de uma instituição,
a gente sabe que não é fácil para se manter todo mês. Só para se ter uma ideia, o Hospital da FAP, ele teve um período que quase fecha as portas. Estava certo para fechar as portas. Salários de muitos médicos, de muitas pessoas que trabalhavam lá, atrasados. Mas graças à intuição, graças ao desejo e à capacidade de alguns políticos, senadores, destinaram recursos para o Hospital da FAP, e aí, graças ao bom Deus e essas pessoas, não chegou a fechar. E o que acontece hoje, apesar disso, é o quê? Apesar dessa relevância, o hospital ele enfrenta o quê? Limitações financeiras constantes. Alta dependência de recursos públicos, como eu já disse, né? Depende de recursos públicos, de emendas parlamentares. Necessidade contínua de investimento para ampliar esse atendimento, porque é uma estrutura grande, mas para atender praticamente 200 municípios, se torna uma instituição ainda pequena, tamanha a demanda que se tem. E quando a gente se fala de caso específico da parte oncológica, nós falamos em quê? A ala pediátrica, né? Se tem um atendimento maior ainda para o público adulto, mas a ala pediátrica, mesmo tendo um atendimento para a criança, mas não existe uma ala pediátrica específica. Então, esse é um dos grandes gargalos que se tem dentro do Hospital da FAP. Então, para se ter uma ideia, mesmo não tendo uma ala específica do Hospital da FAP, aproximadamente 127 crianças já são atendidos. Porque quando se faz um tratamento do câncer, por exemplo, não é um atendimento que você vai lá, atende hoje e amanhã vai embora. É um atendimento que perdura por meses, às vezes até anos, de estar retornando esses pacientes. Então, precisa de uma estrutura maior. E ainda existe o quê? A falta, a carência de uma ala específica. E a gente precisa o quê? Uma ala específica para a parte oncológica estruturada, que seja direcionada para crianças. Então, já se tem o planejamento, inclusive falando com o diretor, um recurso para construir esta ala, né, já se tem um recurso destinado da parte pública, né, mas precisa o quê? A parte de equipamento, a parte de equipar essa ala. E ele questionou comigo, doutor Antônio, a gente já tem a parte do dinheiro que praticamente dá para construir a parte física dessa ala, mas a gente precisa o quê? Equipar. Como é que a gente vai equipar essa ala pediátrica? E qual o futuro previsível se nada for feito para esta instituição? Qual o futuro previsível se nada for feito por esse hospital? Se não fizermos nada diante das situações que a gente tem, o que é que pode acontecer? Sem nenhuma forma de mobilização, ou seja, se não fizermos nada de mobilização para ajudarmos essa instituição, o que é que pode acontecer? A nova ala que tanto precisa, né, que já se é cobrada, essa ala pode demorar mais do que o tempo necessário para chegar a funcionar. Crianças continuarão o quê? Sendo atendidas de forma ainda limitada, não é que não atenda, mas de uma forma ainda limitada, completamente diferente do que poderia ser oferecido e de uma forma ideal. A demanda, a gente sabe que pesquisas mostram que o câncer avança a cada dia, muitas vezes muda só de nome, mas avança a cada dia, devido às alimentações, comida enlatada, falta de exercício, enfim. Então, essa demanda ela tende a aumentar, mesmo com a cura de medicamentos e tudo, de outras coisas. Mas o câncer, a gente sabe que a demanda se aumenta. Familiares o quê? Enfrentarão o quê? Mais dificuldades no acesso adequado ao tratamento. Então, o hospital precisa desse lado que seja construído essa ala. E quando a gente fala de forma prática, vem o quê? Vai aumentar o quê? A lista de espera, menos estrutura, dificulta o atendimento, mais pressão sobre o sistema. Você sabe que quando tem pressão sobre o sistema, muitas vezes você para até de raciocinar e de pensar. Estou falando só do médico em si, mas de todo o corpo que se tem dentro de um hospital, porque o ser humano ele quer dar sempre o seu melhor, mas quando não se tem uma estrutura física adequada, isso minimiza, isso impede, isso dificulta, e muitas vezes vidas são ceifadas por falta de estrutura. Né? Quando se tem equipamentos que são adequados, ele facilita isso aí. Facilita no tempo, facilita no controle da demanda, facilita no tratamento específico.
Mesmo o Hospital da FAP hoje tem alguns equipamentos direcionados para o adulto para atendimento de primeira geração, mas devido à grande quantidade e à falta dessa ala específica para a ala pediátrica, dificulta. E o que se tende é o quê? Se nada for feito, é piorar. E como eu já disse aqui, o hospital que quase fecha uma vez, pode também chegar, se Deus o livre, a esse momento. Uma nova possibilidade, temos que criar uma nova possibilidade. Qual a possibilidade que poderia ser criada, né? Então, se uma nova possibilidade for criada, aonde poderemos chegar? O que poderemos fazer? A possibilidade é o quê? Poderemos construir uma nova ala pediátrica, para desafogar as outras alas que são destinadas para os adultos e ser específico para aquilo ali. Inclusive, formar outros grupos de pessoas específicas para atender as crianças e livrar, vamos dizer assim, mais tempo para que esse profissional do adulto ele se destine, né, e se dedique mais ao atendimento das pessoas adultas. Isso vai direcionar e vai fazer com que desafogue também aquelas filas que tinham misturado, ou que têm misturada hoje, o adulto junto com criança. Mas só que não é só construir, você tem que envolver pessoas para isso. Então, o que é que se pensa? Um movimento contínuo, recorrente, não só uma vez, mas que seja recorrente, porque o atendimento, ele é recorrente. O paciente, ele mesmo sendo tratado e curado, ele volta para sessões, para avaliações, muitas vezes para fazer exames, e tudo isso junto com as outras demandas que existem atualmente e vai surgindo, então isso vai acumulando um sobre o outro. Uma forma acessível da participação social, ou seja, acessar mais a população para aqueles que entendam e valorizem esse hospital que nós temos aqui no município, porque na maioria das vezes o que é que acontece? Só se valoriza quando ele está doente ou quando um ente da família precisa, e a gente precisa mobilizar essa população para que diga assim, olha, mesmo você não estando doente, graças a Deus, de câncer, mas a gente precisa dar uma atenção, porque hoje ou amanhã a gente pode precisar. E mesmo que a gente não precise, mas existem outras pessoas que precisam de apoio, e a gente tem que estar direcionado sobre isso. Então, criar um modelo contínuo de adaptação de recursos, de captação de recursos, que é o que eu sempre pensei, e a gente vai dizer lá na frente como será, uma ponte entre sociedade, empresário e hospital, ou seja, uma união, um diálogo, que vai dialogar onde? Sociedade, empresários e a instituição que é o Hospital da FAP. Então essa é a nova possibilidade. Nova possibilidade criada, né? Então é aqui que a gente diz o quê? Peraí, se está acontecendo todo esse problema no Hospital da FAP, o que é que eu posso criar? Como é que eu posso ajudar? E foi dentro dessa formação da diplomacia civil, quando se diz, ó, você tem que desenvolver o projeto, que aí eu disse, espera aí, vamos criar uma possibilidade para ajudar a instituição. E aí nasce exatamente o quê? O Bingo do Bem. Por que o Bingo do Bem, Antônio? Porque já existe um evento, a Corrida do Bem, que favorece o hospital, que é uma vez por ano, no mês de maio, dia 16 de maio, acontece essa Corrida do Bem, exatamente para arrecadar recursos destinados à instituição. Esse ano, aproximadamente 6 mil pessoas participaram dessa Corrida do Bem. Todas elas compram camisas e todo esse dinheiro ele é revertido para ajudar exatamente essa instituição. Pensando nisso, nós, junto com o meu mentor, nós pensamos como é que a gente vai criar esse bingo. Então, juntamente nós criamos o quê? O nome, Bingo do Bem. E aí caiu de luva lá, aprovado pelo diretor. E foi pensando nisso que resolvi o quê? Criar o Bingo do Bem, um projeto voltado para levantar fundos, não só uma vez, mas que seja recorrente, que seja todos os anos, em prol do Hospital da FAP. E aí vai envolver o quê? A comunidade que a gente que nós falamos lá atrás, né, para que seja ativamente ela resolvida, gera recurso de forma recorrente e organizada, ou seja, a gente tem uma data específica para realizar esse Bingo do Bem. E aí o quê? A ala oncológica pediátrica pode ser equipada como precisa ser equipada, né? O hospital ampliar uma capacidade maior de atendimento, tem capacidade para ampliar, isso é um desejo nosso. O hospital amplia essa capacidade e aí tem o quê? Crianças passam a ser tratadas de uma forma mais digna, né? Mais acolhida e um setor mais estruturado, mais humano. Não que as pessoas lá não sejam humanas, sim, mas eu já falei que
Quando você não tem uma estrutura adequada, te falta. Eu sou da área da saúde e sei, uma coisa é você fazer uma cirurgia com todos os equipamentos necessários para aquilo ali. Outra coisa é você fazer uma cirurgia procurando e adaptando equipamentos, muitas vezes um instrumental. A mesma coisa é dentro do hospital como esse da FAP. E aí nasce o bingo. O bingo ele faz o quê? Ele deixa de ser apenas um evento e passa a ser o quê? Um instrumento de transformação social. Esse bingo ele vai dizer à sociedade, olha, estamos aqui para todos os anos nessa data, né? Nós estamos prevendo já essa data do bingo para ser através do mês de setembro de cada ano, para que a gente possa contemplar o Hospital da FAP, mas que mobilize toda a população. Isso é que é importante. Próximo slide. Os resultados que você vai gerar nessa comunidade. O que é que a gente pensa em gerar com esse bingo do bem? Nós pensamos em quê? Atualmente, a gente sabe que 127 crianças com câncer são atendidos na FAP, mesmo sem possuir uma ala específica para a realização. Com a realização anual do bingo do bem, a mobilização de quê? De empresários, de instituições, da população, nós buscamos o quê? Contribuir para equipar essa ala, porque, como eu já disse, a construção, a parte física praticamente já tem o dinheiro, ampliar gradativamente o que é a capacidade de atendimento infantil, melhorar a estrutura física, além do que já tem, reduzir o deslocamento de pacientes que muitas vezes vão para outras instituições para realizar tratamento, fortalecer o quê? A sustentabilidade financeira do projeto, ou seja, somar além dos projetos que já tem, que já faz a captação de recursos para o hospital, ou seja, é mais uma fonte de renda que vem para o hospital, para captar recursos, envolver os empresários e a sociedade e dizer, olha, estamos aqui para ajudarmos a nossa instituição, o nosso Hospital da FAP. Esse é o grande resultado que a gente espera com esse bingo do bem, que com certeza será realizado. Próximo slide. E o resultado que esse projeto gerará nessa comunidade. Quais são os resultados? Aí nós temos aqui, nós dividimos isso em curto, médio e longo prazo. Para curto prazo, fazer o quê? Estruturar toda essa parte de equipamento, que é o mais urgente que a gente detectou dentro do hospital, ou seja, que é exatamente a ala pediátrica, mas pelo menos se ter o quê? Ampliar em pelo menos 20% essa capacidade. Ou seja, sair de um benefício de 120 e poucas crianças, mas 150 ou até mais. Esse é o nosso desejo, porque a gente amplia essa capacidade e está entre 1 ano e 2 anos depois da implantação desse bingo. Quando a gente vai para o médio prazo, de 3 a 5 anos, uma implantação completa da ala oncológica, né? Aumentar o número de atendimento pediátrico especializado, atender crianças de praticamente os 200 municípios, com mais dignidade, com mais conforto, com mais segurança. Quando a gente vai para o longo prazo, ou seja, tornar a FAP o quê? Uma referência ainda maior no tratamento oncológico pediátrico na região, não só de Campina Grande, mas, como eu já disse, nos 223 municípios da nossa Paraíba. Só para se ter uma ideia, a FAP hoje ela atende não só ao estado da Paraíba, mas muitas pessoas que vêm de estados vizinhos, eles atendem, mesmo sem ter um recurso destinado daquele estado, mas não vai dizer não a um paciente que precisa principalmente de um tratamento de câncer, já que a FAP é especializada nessa área. Próximo slide, Pedrão. E aqui são os resultados gerados até o momento, né? Tem todo esse projeto que a gente pensou, mas como está o andar todo esse projeto? Reuniões com a diretora do hospital, inclusive essa foto aqui é a segunda reunião que eu tenho diretamente com o diretor do hospital. Aqui está sentado tanto a parte financeira, a parte do projeto, a parte de desenvolvimento e a parte de captação. E interessante que, quando eu cheguei com esse projeto para a FAP, para apresentar ao diretor, ele já foi logo dizendo, Antônio, a gente vai fazer um bingo, cara, que você está dizendo aí, a gente vai ter mais recursos. E cada um dessa reunião aqui deixou o seu desejo. Olha, não vai ser só um bingo de uma moto, que é o que a gente já tem, mas vamos captar fogão, micro-ondas, geladeira, enfim, a gente está prevendo que esse bingo seja pelo menos de uns 12 ou 15 itens, porque o objetivo da gente é mobilizar a sociedade. Então, aqui nós conseguimos o que nessas reuniões? Inscrições de várias pessoas, de médico, dentista, empresários, né, que se inscrevem nesses projetos, pessoas que já disponibilizaram a moto, por exemplo, doação de uma casa de tinta que vai doar essa moto, já disponibilizou, na hora que fizer o bingo, essa moto já tá lá para fazer. Alinhamento com o empresário para colocarmos outros prêmios, como eu já disse aqui,
né? E aí a gente deu um exemplo aqui de geladeira, fogão, bicicletas, para mobilizar toda a sociedade, porque cada vez que a gente pode mobilizar a sociedade para captar um recurso para a fábrica, mas mostrando também o desejo de participarem, isso soma. Então a pessoa, a dona de casa está precisando de uma geladeira, eu vou comprar a cartela daquilo ali. Ah, eu estou precisando de uma TV, vou comprar porque tem uma TV. Ah, eu estou precisando do micro-ondas. Enfim, mobilizar toda a comunidade. Então, esse projeto, ele já está todo escrito. O único empecilho que está tendo aqui é exatamente registrar esse bingo, porque está tendo um empecilhozinho se vai ser presencial ou se vai ser online, mas é um projeto que já está praticamente com data marcada para ser realizado. Então, os resultados são esses que vêm da questão desse bingo. E hoje, nessa apresentação aqui da Diplomacia Civil, eu quero dizer aos senhores e senhoras que hoje eu não estou aqui apresentando apenas um projeto. Eu estou apresentando uma oportunidade de gestarmos o quê? Um legado. Nós estamos em busca de pessoas, de empresários, de investidores, de profissionais voluntários que possam contribuir, muitas vezes divulgando na rede social, muitas vezes comprando uma cartela, né? Líderes comunitários que possam ampliar esse projeto, parceiros estratégicos que possam dizer, olha, estou aqui não vou te ajudar aqui agora, mas eu vou divulgar o teu projeto, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a boa vontade. Pessoas que simplesmente se engajam o quê? Na parte do maior, mas o desejo de ajudar o próximo. Então esse é o meu grande convite, é exatamente convidar você, tocar no seu coração. O Hospital da FAP é um hospital, uma instituição que trata pessoas com câncer. E nunca deseje o mal para ninguém para dizer, olha, tem um câncer, porque a gente sabe que destrói. Destrói não só você, mas destrói a família, destrói sonhos. E antes que isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? Ajudar o próximo. Dizer, eu estou aqui para dar a minha contribuição. Muitas vezes não é o dinheiro, mas é a vontade de você fazer uma divulgação. E no final aqui eu quero deixar essa mensagem para todos nós, hoje na formação da diplomacia civil. A verdadeira diplomacia começa quando aprendemos a cuidar das pessoas, respeitar suas dores e trabalhar juntos por um futuro melhor. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos nós. Esse é o projeto levado ao Hospital da FAP, a instituição Fundação da Paraíba. Eu quero te reconhecer por você ser um diplomata civil empreendedor, por ser sensível às causas sociais, sensível às necessidades das pessoas, né, da sua comunidade. E eu quero te reconhecer também por, apesar de tudo isso, carregar uma simplicidade, ser uma pessoa simples e eficiente no que você faz. Tá? Quero te reconhecer por outra maneira de ser, que é ser autêntico. Quero te reconhecer por a sua autenticidade. Seja bem-vindo também. Obrigado, Verão. Obrigado. Como diplomata. Obrigado. Muito obrigado. Muito grato.